Pega a sua Bíblia, abra ela no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 6 ao 11, um texto da palavra de Deus, que tem por título A cura de um homem que tinha uma das mãos mirradas. Eu quero ler com você do 6 ao 11. A palavra do Senhor diz assim: E aconteceu também, em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Guarde esse detalhe porque ele é importante no decorrer da palavra. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: Uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele assim fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. Amém? Feche teus olhos. Vamos orar? Põe a mão no teu coração. Querido Deus, fala conosco nesta noite através da sua palavra. Espírito Santo, nós estamos aqui. Queremos, Senhor, ser alcançados, que a Tua palavra traga alimento, fortalecimento para a vida de cada um de nós. Usa a minha vida, Senhor, apenas como um instrumento, que o Senhor, ó Deus, possa falar aos nossos corações, que eu diminua, que o Senhor cresça e que a nossa fé seja aumentada, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Assim te pedimos e agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento, querido, por favor, e me dê sua atenção aqui por alguns minutos, para que você possa receber de bom grado, de coração aberto, a palavra de Deus para a tua vida. Amém? Bom, vamos lá. O texto que nós lemos aqui diz que esse homem da mão mirrada, ele era um homem temente a Deus. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que esse homem, ele estava na sinagoga. Quando Jesus está ali, esse homem já tinha chego. Ele estava presente naquele lugar. Dentro daquela sinagoga, ele estava ali para cultuar a Deus. O que é uma sinagoga? A sinagoga era uma congregação filiada ao templo de Jerusalém. Em Jerusalém havia uma sinagoga matriz, e nas outras cidades havia ali uma sinagoga que era como uma congregação. As sinagogas eram distribuídas por todas as cidades para que no sábado todos pudessem ir até a sinagoga e cultuar a Deus. Então, para não houver desculpa, eu não fui na sinagoga porque estava longe, eles tiveram uma ideia: vamos colocar em cada cidade uma sinagoga. As sinagogas eram as igrejas da época. Ali doutores da lei se reuniam e eles ensinavam o Antigo Testamento, porque ainda não havia o Novo Testamento. E ali havia uma palavra, ali havia louvor, ali havia ministrações. E a Bíblia diz que, num sábado, o dia principal do culto na sinagoga, esse homem, ele tinha uma deficiência física. E essa deficiência física atrapalhava muito a vida dele. Toda deficiência física, ela gera automaticamente complicações, limitações e até mesmo privações.
E o pior de tudo, uma deficiência física sempre gera um preconceito ou um preconceito. A maioria das pessoas, elas são destras. E eu enfatizei aqui o que a Bíblia detalha, que esse homem, ele tinha a mão direita mirrada, atrofiada. A mão dele era uma mão com defeito, não tinha força. A mão daquele homem tinha uma deficiência. E quando a Bíblia diz que a mão direita dele era mirrada, a Bíblia está sinalizando mais complicações ainda. Toda regra tem exceção, mas a maioria das pessoas, chuto aí, de 10 pessoas, 8 a 9 são destros. Quer ver? Quem aqui é canhoto, levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Cadê? Mais canhoto? 5, 6 pessoas. Nós estamos aqui em quantas pessoas? Rápido, quem contou aí? Irmão Raimundo, bate o olho aí. Quantas pessoas tem aí? Nilton, Bruno, ei, quantas pessoas tem aqui na igreja? 82? Você vê, ó, 82 pessoas, 6 pessoas são canhotas. 74 pessoas são destras. Então, por que a Bíblia está sinalizando? Deixando bem... A Bíblia podia dizer, era um homem da mão mirrada, mas a Bíblia está dizendo, um homem que tinha a mão direita mirrada. Eu falei para você que uma deficiência física gera privações, limitações, gera dificuldades e até mesmo um preconceito. Agora, quando a Bíblia fala que a mão direita que o homem tinha mirrada, nós vamos perceber que dá-nos entender que esse homem era destro. E aí muda tudo. Por quê? Porque é com a mão direita que o destro escreve. É com a mão direita que o destro come. É com a mão direita que o destro bebe, penteia o cabelo. É com a mão direita que o homem, o destro, usa para trabalhar. E a Bíblia diz que a mão dele, a mão direita dele, era doente. A mão direita é aquela que assina o cheque, que assina o contrato. A mão direita é a mão forte. É a mão daquele homem doente, ressequida, mirrada, atrofiada, doente. Então você imagina, irmão, tudo aquilo era muito mais complicado para ele. Tudo era muito difícil para ele. Porque se é a mão esquerda, a direita substitui as duas. Mas você que é destro, você tem que programar a sua vida, começar a escrever, começar a pegar na enxada, começar a beber, a escovar os dentes com a mão esquerda, é horrível. Talvez isso começou a prejudicar a sua vida financeiramente e materialmente. Por quê? Porque pelo fato daquela mão, a mão direita, ser inválida, ser inútil, ele não podia escrever. Ele não podia pegar numa enxada ou manusear uma ferramenta. Ele nem podia fazer força, muito menos carregar peso. Eu sou destro. A minha mão esquerda é só para apoiar e equilibrar, não é para fazer força, não é para precisão. O que eu uso para fazer força é a mão direita. O que eu uso para precisão, para ser cirúrgico, é a mão direita. Então você vê que tudo para aquele homem é mais difícil. Tanto é verdade que nos dias de hoje, quando uma pessoa ela tem uma deficiência física, ela é afastada do trabalho, ela fica impossibilitada para trabalhar. Aquela pessoa, ela se torna alguém inválido. Então, o governo paga um salário, uma ajuda lá, um auxílio-doença, ou aposenta aquela pessoa
Por quê? Porque o próprio governo entende, é difícil esse homem trabalhar, é difícil ele ter um emprego, é difícil ele ter uma oportunidade, então ele fica inválido, e o governo ajuda ele com algum benefício. Isso é nos dias de hoje. Naquela época, não. O governo não ajudava. Então, esse homem, ele empobrece. Esse homem se torna pobre e vira praticamente um mendigo. A vida dele vai ficando cada vez mais miserável. E a Bíblia conta por várias vezes que cegos, coxos, paralíticos, pessoas com deficiência física eram marginalizados, desprezados, ignorados, e todos eles viviam na linha da mendicância. Todos eles passavam fome, necessidade e dificuldade. Por quê? Porque não tinha a condição mínima de se manter, de trabalhar e poder viver. Então vivia da mendicância, da esmola, da boa vontade, do dinheiro do outro, para que ele pudesse comer e sobreviver. Esse homem, ele se torna um inválido. Deixa eu te dizer uma coisa, se um cego for numa empresa fazer uma entrevista para uma determinada vaga, e ele fazer o teste com alguém que enxerga, automaticamente ele vai ser discriminado. A vaga para aquele que enxerga ou para aquele que não enxerga, certamente será favorável àquele que tem vista. Assim acontece com o cadeirante, com o surdo. As pessoas não empregam. Há uma discriminação. E essa discriminação, ela gera na pessoa vergonha, constrangimento. Esse homem vivia constrangido e envergonhado. Esse homem talvez tentava, de alguma maneira, esconder a sua deficiência. E quando nós olhamos, nós percebemos que isso é normal. Quando a pessoa é cega, ela tenta esconder a sua deficiência, não é verdade? Ele coloca um óculos escuro para que ele possa disfarçar a sua deficiência física, a sua cegueira. Quando uma pessoa perde, às vezes, a perna, ele tenta usar uma prótese para esconder sua deficiência. Quando a pessoa perde um braço, ele tenta colocar ali uma prótese para esconder a deficiência dele. E esse homem, com certeza, também de alguma maneira, ele tentava esconder a sua mão. Aonde esse homem ia, ele escondia a sua mão. Por quê? Naquela época, a lei de Moisés, que era a lei que valia, dizia que qualquer pessoa portadora de deficiência não deveria ficar no meio da sociedade. Não deveria ficar no meio do povo. Já começava a discriminação pelos seus patrícios. Para os judeus, todas as pessoas deficientes eram consideradas e castigadas por Deus como pessoas amaldiçoadas. Então, as pessoas da sua época, eles pensavam assim: se você tem uma deficiência, você é castigado por Deus, você é desprezado por Deus, você é amaldiçoado por Deus. Aí já começava o preconceito. E esse homem, talvez, ele não usava um óculos, ele não usava uma prótese, mas por onde esse homem ia, talvez ele sempre ficava com o seu braço escondido. De alguma maneira, ele tentava esconder a sua deficiência. Talvez com vergonha, talvez por sentir alguém discriminado. Aonde ele ia, ele ficava com a mão para trás. Talvez, quando ele podia, ele colocava a sua mão no bolso e ele ia, de alguma forma, escondendo a sua deficiência. Mas a Bíblia diz que, apesar de tudo isso, esse homem temia a Deus. Esse homem tinha um temor a Deus. A Bíblia fala que um certo sábado,
ele vai para a igreja, com toda a discriminação, com toda a vergonha, a doença, a pobreza, a miséria, não afastou aquele homem de Deus. Talvez um dia, com uma certa limitação, ele toma um banho, se troca, coloca uma roupa, se penteia, de alguma maneira, com dificuldade, ele se prepara e ele vai para a igreja. Com certeza, aquele homem, ele tinha um lugar preferido dentro da igreja. Qual seria? Eu imagino, o último lugar, a última cadeira, o último banco da sinagoga. Ele ficava lá, envergonhado, quietinho. Ali ele entrava, ali ele ficava. E quando terminava o culto, dali mesmo ele saía. Talvez constrangido pela sua deficiência. E a Bíblia diz que a vergonha deixava ele sempre acanhado. Na cabeça do homem da mão mirrada, era mais um culto. Vou lá mais uma vez, vou assistir um culto, terminando, vou embora. Na cabeça daquele homem, o culto dele era previsível. E às vezes a gente vem assim para a igreja, né? Igual o homem da mão mirrada, mais um culto, vai ter lá o louvor, o pastor vai trazer uma palavra, depois vai orar pelas ofertas. O seu culto pode ser previsível, para Deus não. Para Deus, naquele dia, aquele culto na sinagoga seria um culto imprevisível. Porque ali haveria um milagre, ali haveria uma cura, era um dia especial na vida de um homem que o Senhor tinha preparado para ele. Era o dia da cura da mão mirrada, era o dia do milagre. Jesus tinha marcado o encontro para ele mudar a história da vida daquele homem. Ele não sabia, mas o Senhor sabia o que iria acontecer. Seria para ele um dia inesquecível. Mas trazendo para nós, nos dias de hoje, nós percebemos, quantas das vezes, a gente vem para a igreja no mesmo sentimento do homem da mão mirrada. A gente vem para a igreja sem esperança, às vezes por causa das lutas, dos problemas da vida. A gente vem para a igreja, às vezes, meio que desmotivado, desanimado. E a gente vem por vir, mas um culto previsível. A gente vem porque, eu não vou ficar em casa, então eu vou para a igreja. Quando a gente vem e o nosso coração não se abre, a nossa alma não se derrama, o nosso coração não se quebranta, então não há lugar para que o Espírito Santo de Deus possa encontrar morada. Então o nosso coração fica duro, a mente fica vagando, e a gente percebe que a distração nos rouba, e a gente já começa a ficar incomodado com o horário, a gente fica incomodado com o culto que está se arrastando um pouco mais, a gente fica olhando no relógio o tempo todo, e a gente fica pensando, não vejo a hora de acabar o culto, para eu voltar para casa. Quantas vezes a gente vem assim, culto previsível, daqui a pouco o culto começa, mas daqui a pouco já tem toda a dinâmica do culto, a liturgia, a programação, a gente encerra o culto e aí eu vou para casa. Quantas vezes, por causa de algo, por causa de uma situação que se arrasta, que insiste em permanecer nas nossas vidas, a gente vem para o culto assim, mas o que nos traz? O amor a Deus. Preocupação, conta para pagar, dívida, problema no casamento, problema na família, problema com os filhos, problema em alguma área da nossa vida, mas há um sentimento maior que nos traz a este lugar. É o amor a Deus. Então a Bíblia, ela fala que esse homem, ele vai para esse culto. Ele vai lá de uma forma assim displicente, mas ele está na igreja. Como eu e você, muitas das vezes viemos assim, mas nós estamos aqui. E aquele homem está lá. E ele representa, muitas das vezes, algumas pessoas que
vem na igreja desta forma. Talvez, eu estou vendo aqui, a Lívia com a roupa dela, num plantão de 12 horas de trabalho, mas ela está aqui. Talvez alguém vem direto do trabalho para o culto, não deu tempo de ir em casa, não deu tempo de tomar um banho, não deu tempo de sentar um pouco no sofá, não deu tempo de jantar, veio direto do trabalho, suado, cansado, mas está aqui. Por quê? Porque nós amamos a Deus. E dá muito bem para fazer um esforcinho maior, da gente vir, cultuar, louvar, servir, adorar a Deus, e depois ir para casa e poder descansar. Quantas vezes a gente vem para a igreja cansado? Quantas vezes você veio para a igreja preocupado? Quantas vezes você veio para a igreja doente? Quantas vezes você veio para a igreja e as circunstâncias são contrárias? As circunstâncias são adversas, mas você vem para a igreja, porque nós amamos a Deus. Quantas vezes você vem para a igreja com dor? Eu já vim cansado, eu já vim desanimado, eu já vim com dor, eu já vim desempregado, eu já vim com tantos problemas na minha vida, mas eu venho. Por quê? Porque eu amo ao Senhor. E a Bíblia diz, então, que esse homem, ele está lá, sentadinho atrás, ele está lá, ouvindo tudo, a pregação, o louvor, a oração, mas ele está lá pensando, quando terminar o culto, mais uma vez, eu vou embora para casa, como eu vim. Talvez você que me ouve aqui nesta noite, em algum momento da sua vida, você vem para um culto dizendo, hoje eu vou para a igreja, mas eu preciso de uma palavra. Deus, eu preciso de uma confirmação. Eu preciso de um sinal. Eu preciso de uma direção. Talvez você hoje disse isso para Deus. Senhor, fala comigo. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Se você veio para cá preocupado, cansado, desanimado, se você veio para cá angustiado, com dor, doente, deixa eu dizer uma coisa para você. Que bom que você veio. Porque é aqui que o Senhor pode fazer o milagre na sua vida. Que bom que você está aqui nesta noite. Porque é aqui que o Senhor pode te surpreender. Num culto mais vazio, de sábado, como é comparado com o de domingo. O louvor hoje está um pouquinho defasado, porque alguns músicos não puderam estar. Coincide algumas coisas, mas eu te digo uma coisa. O nosso Deus, Ele está aqui quando a igreja está cheia, quando está vazia, quando tem músico, quando não tem músico, quando tem energia, quando não tem energia, quando você vem, quando você não vem. Ele está nesse lugar. E é por essa certeza e essa convicção que a gente vem até esse lugar. Porque nós amamos a Deus e sabemos que Ele está em nosso meio. Hoje Deus está falando ao teu coração, dizendo, foi eu que te trouxe aqui. Sou eu que te visito. Sou eu que te abençoo. Hoje pode ser um dia especial na sua vida. Pode ser um dia marcante na sua vida. Você veio e Deus preparou e marcou esse dia na sua agenda para te abençoar, para te dar uma direção que você tanto procura, uma resposta, uma confirmação, um sinal, para te visitar e tocar a sua vida de uma forma especial. Talvez você está aí dizendo, poxa, eu queria tanto que Deus falasse comigo. Ele está falando com você. Hoje pode ser o dia da tua vitória. Hoje pode ser o dia da tua resposta. Hoje pode ser o dia da tua bênção, do teu milagre. Talvez você está aí num cantinho, bem quietinho, igual o homem da mão mirrada. Talvez pensando, Deus não me ouve, Deus me abandonou, Deus me deixou.
Aquele homem sentava e levantava, sentava e levantava. Talvez você está me ouvindo nesta noite e tem duvidado por causa dos seus problemas, das suas lutas, das suas dificuldades, se sente só e de alguma forma você acha que Deus te abandonou. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Deus está em todos os momentos da sua vida, presente e velando por você, nos bons e nos ruins, nos seus momentos de tristeza e de alegria, nos seus momentos que você está forte ou que você está fraco. O Senhor está perto de você, cuidando de você e velando por você. Talvez você diz, mas pastor, não estou vendo, não estou sentindo. Você não precisa ver e nem sentir. Você só precisa crer. Se você crê, basta. Se você crê que Deus está com você, basta. E é assim que a gente vive. Não é o tempo todo pedindo prova para Deus, sinal para Deus, prova para mim, mostra para mim, revela para mim. Irmão, Deus vai dizer para você, escuta, esse relacionamento nosso, ele precisa ter maturidade, ele precisa ter raiz, ele precisa ter profundidade. Você precisa crescer e aprender que você não anda por sentir, você não anda por vista, você anda pela fé. Se eu estiver falando, eu estou com você. Se eu estiver em silêncio, eu estou com você da mesma forma. O problema da gente é que a gente é crente mimado. A gente é crente mimado. E toda hora está fazendo beicinho e culencinho, pedindo o tempo todo, Deus, fala comigo, usa alguém, Deus me mostra um sinal. Será que Deus não quer que você suba o nível? Será que Deus não quer que você tenha experiência com Deus? Será que você não quer tomar aqui a palavra de Deus hoje, pela fé, tomar ela e guardar no teu coração e já profetizar que você vai ter uma semana abençoada? Ou você vai ouvir essa palavra e vai dizer, pastor, segunda-feira o senhor pode me fazer uma visita? Aí você não entendeu nada, irmão. Você veio no culto domingo, ouve uma palavra abençoada, pastor, essa semana você pode ir lá me visitar para orar por mim? Já orou, já pregou, você só precisa tomar posse pela fé e viver a bênção de Deus para a tua vida, meu irmão. Maturidade, crescimento, subir o nível espiritual. É isso que Deus quer de mim e quer de você, querido, que nós possamos ter raízes e profundidade. Para e tira esse pensamento que Deus não te ama, que Deus te abandonou, que Deus desistiu de você. Para com isso, querido. Não há nada que você faça que Ele venha deixar de te amar. Há um Deus que se importa com você. Há um Deus que se preocupa com você. Há um Deus que está aqui contemplando o teu coração nesta noite. Como se Ele estivesse dizendo, eu estou aqui. Ele disse para aquele homem, hoje acabou a tua vergonha. Hoje acabou a sua dor, a sua solidão, a sua humilhação. A Bíblia fala que Jesus então levanta e ele vê o homem com a mão mirrada. E no meio da sinagoga, ele disse, você. Alguém olha, eu? Não, o de trás. Alguém, eu mestre? Não. O que está aí atrás? Como que o homem da mão mirrada está? Jesus fala assim, vem aqui. Talvez aquele homem falou, nossa, que vergonha. Ele tenta esconder a sua mão, e ele vem com a mão para trás, atravessa o corredor, chega até a presença de Jesus. Jesus fala para ele assim, hoje eu vou te curar. Estenda a tua mão. Aquele homem talvez constrangido, falou, nossa, que vergonha que eu estou passando. Jesus falou para ele, hoje é o dia do teu milagre. Estenda as tuas mãos.
aquele homem todo constrangido, com a mão escondida. Quando ele levanta a mão dele, a sua vergonha é exposta. Todos vê aquela mão magra, mirrada, aquela mão fraca. Todo mundo olha para ele. E aquele homem, nesse momento, se sente totalmente envergonhado. Jesus disse para ele: estende a sua mão. Versículo de número 10, põe aqui para mim do capítulo 6. Olha o que a palavra do Senhor diz. E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída, sã como a outra. Nervos atrofiados, dedos encolhidos, mão mirrada, magra. Jesus só dá uma ordem. E a Bíblia diz que a mão do homem vai se abrindo, os nervos vão se soltando, e a mão do homem imediatamente fica curada e sã, como a sua outra mão. Você vê como pode ser diferente um culto para você na sua ótica e um culto na ótica de Deus. Para você o culto pode ser previsível, para ele pode ser uma oportunidade de milagres, de manifestação, de poder, de sinais e de maravilhas. Então eu quero que você guarde esta palavra aqui no teu coração nesta noite. Não venha para o culto achando toda vez que é algo mecânico. Venha para o culto com o teu coração aberto. Eu sempre digo e encerro que o nosso culto, ele começa em casa. A maneira que você se prepara para vir ao culto, a maneira que o teu coração vai se quebrantando para vir ao culto. Talvez um diácono, 4 horas da tarde, já vai deixando os seus afazeres para priorizar o seu uniforme, para passar, para deixar bonitinho. Talvez os músicos que saem de casa mais cedo para vir ensaiar, para vir poder fazer o melhor louvor na hora do ensaio, para a hora do culto. Talvez você que tem um passeio ou algum lugar, e você vai deixando esses lugares e voltando para casa, para poder vir para a igreja, para poder cultuar, para poder servir a Deus. O seu culto não começa aqui, no início, quando o ministro começa o culto. O seu culto começa em casa. O seu culto começa em casa, quando você já vem com o coração derramado, quebrantado. Quando você põe o pé ali, como diz Salomão, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Você entra ali e você deixa a preocupação, os problemas, as dívidas, tudo para o lado de fora. E você se concentra em cultuar a Deus. E na hora do louvor, você não fica olhando o erro dos músicos. Você não fica vendo o comportamento do irmão, o agito da criança, mas você fecha os teus olhos e você fica apenas na presença do Senhor, com as suas mãos levantadas. Deixa eu fazer para você aqui um convite especial. Talvez você que não tem muito essa prática, quando você for começar o louvor, feche os teus olhos, levanta a sua mão, abra o seu coração. Que a tua mente possa estar totalmente concentrada em estar na presença de Deus. Que o seu louvor, a sua mente, os seus pensamentos estejam cativos, para você poder prestar ao Senhor um culto racional, com o teu entendimento, com o teu sentimento, com toda a tua força, com todo o teu coração. Porque às vezes a gente está cantando palavras ao ar, as nossas palavras não passam do teto, porque nós estamos cantando por cantar. Mas a Bíblia diz que Deus não está procurando cantores, Deus está procurando
verdadeiros adoradores. Na hora da adoração, nós não estamos aqui para cantar, nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. Muda a tua forma de cultuar, fecha os teus olhos, entra na presença de Deus, dê lugar, faça o seu culto ser diferente. Se você sentir falar em línguas, comece a falar em línguas. E se você não sentir a presença do Senhor, comece a dizer para Ele: Senhor, eu preciso sentir a Tua presença, vem me visitar, vem me tocar, vem tocar na minha vida, vem me abençoar com a Tua presença. Comece a clamar pela presença do Senhor, e Ele vai te visitar, e Ele vai ao teu encontro, Ele vai preencher a tua alma. Comece a dar lugar e comece a glorificar. Talvez você não tenha esta prática de glorificar ao Senhor no meio do louvor. Comece a glorificar, comece a dar aleluias, glórias a Deus, e o Espírito Santo de Deus vai te visitar. Às vezes você vê um irmão lá falando em língua, chorando, e você às vezes fala: por que ele recebe e eu não? Porque o coração dele está dando lugar e o seu não. Talvez a mente dele está cativa, a sua está dispersa. Talvez a alma dele está quebrantada, a sua está fria. Então não permita. Peça para Deus: eu quero ir embora, mas sem antes. Mas antes eu quero ter uma experiência com o Senhor. Eu vou embora, mas antes eu quero ser visitado pelo Senhor. Nós podemos fazer o nosso culto diferente. O nosso Deus está aqui todos os dias. Tem culto que você chora, tem culto que você dobra o joelho, tem culto que você sente a presença, tem culto que você sente aquele arrepio. Nossa, Deus está aqui. Aí tem culto que você está distraído, está no celular. Amanhã é dia, né? Amanhã tem Palmeiras e Corinthians. Você acredita, irmão? Não conta para ninguém. Fica só entre nós. Você acredita que na hora do jogo tem irmão que vai lá dar uma olhadinha rapidinho no placar? Deixa eu ver se o Coringão tá ganhando aqui. Deixa eu ver se o Palmeiras está ganhando aqui. Você acredita, irmão? Vou falar até baixinho, para ficar só entre nós só. Pasmem. Já teve irmão aqui com fone, escutando o jogo do Corinthians, irmão. Na hora do culto. Aí a gente quer que Deus manifesta, né? Aí a gente quer que Deus desça, que o céu se abre. Não sei se eu subi, eu não sei se o céu desceu, eu não sei se o Corinthians fez gol, eu não sei se o Palmeiras empatou. O hino fica uma coisa atrapalhada, irmão. Aí não sabe mais se está dando glória a Deus ou gol do Corinthians. Sabe? Não sabe. Então nós, querido, precisamos mudar o nosso entendimento. Guarde esta palavra: quando entrares na casa do Senhor, guarde os teus pés. Aqui é a hora de você derramar o seu coração. Aqui é a hora de você abrir os seus lábios. E o louvor não venha da boca, mas venha do fundo da tua alma, do teu coração. Amanhã nós temos um culto domingo. Nós podemos fazer tudo diferente. Se você guardar esta palavra hoje, amanhã nós já vamos fazer o nosso culto bem diferente do culto de hoje. Então agora eu quero orar por você e convidar você a ficar de pé. Eu quero que você ponha a mão no teu coração agora. Eu quero orar por você. Eu não conheço a tua vida, mas você e Deus sabe como você chegou aqui nesta noite. Às vezes nem teu marido te conhece. Às vezes nem a sua esposa te conhece, seus pais te conhecem, mas há um Deus que te conhece, há um Deus que te sonda, um Deus que te visita, há um Deus que te toca nessa noite. O Espírito Santo está aqui, e se porventura você ainda não foi tocado, se porventura ainda você não foi visitado, abra o teu coração agora. Peça para Ele: Espírito Santo,
Vem me visitar de uma forma especial. Toca no meu coração, Senhor. Basta que Tu me tocas, e eu serei renovado, e eu serei revestido, eu serei restaurado. Se o Senhor me tocar nesta noite, eu vou voltar para casa muito mais abençoado do que eu vim. E se a tristeza quer tomar o teu coração agora, se a preocupação quer te roubar, que você agora arranque da tua mente, do teu coração, todo pensamento e todo sentimento. Querido Deus, Pai amado, Pai santo, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua casa nesta noite. Obrigado, meu Deus, porque nós estamos aqui com o coração aberto e com a alma sedenta. O Senhor diz na tua palavra que se alguém se colocar diante do Senhor, com o coração quebrantado, com o espírito contrito, o Senhor não rejeitará, não desprezará. Ô Senhor, quantas das vezes os problemas, as lutas, as dificuldades nos roubam, tiram e roubam a Tua presença da nossa vida, mas nesta noite, Espírito Santo, eu quero pedir para Ti agora, visita cada um de nós, enche os Teus filhos, Senhor, com o Teu poder, com a Tua presença, com a Tua virtude. Espírito Santo, que o Senhor possa sondar agora, e aonde houver lugar, aonde houver um coração aberto, aonde houver uma alma sedenta, entra e faça morada, Senhor. Venha derramar da Tua unção, da Tua graça, do Teu poder. Vem, Senhor, avivar esta alma, meu Pai. Venha trazer, ó Deus querido, agora, Senhor, o Teu poder. E toca, Senhor, nesta vida agora. Toca, Senhor, nesta alma cansada, Senhor. Que nós possamos voltar para casa cheios do Espírito Santo. Que nós possamos voltar para o nosso lar e levar a presença do Senhor. Que nós possamos ser condutores da Tua glória e da Tua presença, ó Deus. Oh Espírito Santo, nós invocamos da Tua presença neste lugar. O Senhor é bem-vindo em nosso meio, Senhor, porque aonde há o Espírito Santo, há liberdade, aonde há liberdade, o Espírito Santo de Deus opera, visita, fala e se manifesta, Senhor. Abençoe a nossa igreja, abençoe o Teu povo nesta noite, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, e pedimos toda sorte de bênção na vida dos Teus filhos, Senhor. E quando voltarem para casa, possam, ó Pai, transbordar da Tua presença, Pai. É o que nós oramos agora, Senhor, e Te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.